Hoje a ideia é falar sobre as transmissões da linha francesa, a L4. É uma transmissão normalmente com uma série de problemas e nós vamos falar sobre uma delas. A ideia é que normalmente essas transmissões dão um problema muito de primeira para segunda e segunda para primeira. Toda transição de primeira para segunda e segunda para primeira, ela tende a dar trancos. Normalmente isso acontece com as transmissões já quente. E esse problema é devido ao quê? Ele tem uma série de vedadores internos na caixa e esse vedador ele se estraga, ele se deteriora e começa a criar perda de pressão. E o erro que dá quando você escaneia o carro é geralmente isso, é erro de pressão. Então a ideia hoje a gente vai tentar explicar para vocês o que acontece. Tem uma ideia muito errada do mercado do que acontece dentro dessa caixa. A ideia é mostrar para vocês o que acontece para desmistificar isso daí. Vamos lá então? A ideia é o seguinte, vamos lá. Essas transmissões, normalmente acontece o seguinte, quando você sai em primeira marcha para a segunda, você sempre troca esse tipo de embreagem. Nós temos uma embreagem aqui, ela aplica aqui, quando você troca, ela aplica a de fora, tá? Então ela faz primeira marcha aqui e a segunda marcha ela faz aqui. Então toda vez que vocês tiverem uma transição de primeira para segunda e segunda para primeira, você vai ter uma troca dessa embreagem, tá? Essa embreagem funciona da seguinte forma, vamos lá, o óleo entra por aqui, passa pela caixa e sai por um furinho que tem aqui. Para manter esse óleo no lugar, tem dois vedadores aqui dentro. Esses dois vedadores faz a função dele, legal. Você põe aqui, tá? O óleo passa por aqui, nós vamos fazendo o percurso do óleo com ar. Se ele trabalhar com ar, com óleo muito melhor. Se você olhar e verificar, ele aplica bonito, ó. Tá? O que acontece quando vai trocar isso aqui? Na ponta aqui não tem os dois vedadores, ele tem um vedador apenas. O que faz a vedação não sair pelo outro lugar aqui é uma bucha que tem aqui dentro. Esta bucha, ela se desgasta, ela gera folga. Ele perde pressão por aqui. Essa bucha tem que ser trocada. Isso que é o problema maior das transmissões AL4. Agora, o pessoal fala, não, tem que trocar solenoide. A troca do solenoide é o seguinte, vamos lá, vou tentar explicar para vocês, tá? O solenoide nada mais é do que um regulador de pressão interna da transmissão. Ela trabalha como se fosse uma torneira. Ela abre e fecha, monitorando ou trabalhando em cima da transmissão da corpo de válvula para monitorar, para controlar essa pressão interna. Essa pressão se perde por aqui. Então, ora a transmissão está com excesso de pressão, ela está com baixa pressão. Quando ela está com excesso, ela dá tranco. Quando ela está com falta de pressão, ela tende a patinar e entra em emergência. Então, vamos lá. Se você tem um carro onde essa bucha tem uma folga pequena, tá? Pequena, e você troca o solenoide, a solenoide ela vai criar um fluxo interno na caixa de melhor condição. Possivelmente você vai ter uma melhora ou até mesmo você vai resolver um problema por um tempo, porque você não resolveu, você não trocou o que causa o problema. Você melhorou o fluxo de óleo dentro da caixa, ele vai parar de dar tranco, vai resolver. Agora, essa folga tem que ser pequena. Se ela for muito grande, não adianta a troca do solenoide. Gente, olha só. Trocando em miúdos isso daí, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples o que acontece dentro da caixa, tá? Vamos supor que você tenha aqui em cima uma caixa d'água. Você tem uma caixa d'água,
você tem um cano e uma torneira aqui. Você abre a torneira e aqui embaixo tem um balde. Você abre a torneira, a água flui para encher o balde. Se você tiver um furo no balde, tá? Dependendo do furo, você consegue encher o balde. Se você tiver com um furo muito grande, você não consegue encher o balde. O que acontece? O solenoide, ou a eletroválvula, como o pessoal costuma falar, é a torneira. Se você colocar uma torneira nova, você vai ter um fluxo de água melhor e o balde, se ele tiver com um furinho pequeno, você vai conseguir encher. Agora, se você tiver com uma torneira muito ruim, que é um solenoide ruim, você não vai conseguir encher o balde. Se você trocar a torneira e colocar uma torneira nova e você tiver com um furo no balde muito grande, você também não vai conseguir. Então veja bem, se você tiver um carro que está entrando em emergência toda hora, todo dia, você está com um balde com um furo muito grande. Não vai adiantar trocar a solenoide e a torneira que você não vai conseguir encher o balde. Então muita gente chega aqui e fala, não, troca o solenoide que resolve. Não, pode não resolver. Se o furo estiver muito grande, você não vai conseguir resolver o fluxo de óleo dentro da caixa. Você tem que trocar a bucha que fica aqui embaixo. Aí você diminui a fuga de óleo, você tem que manter a pressão interna na caixa. É isso aí. Com isso, tá, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. A ideia seria explicar a vocês o que acontece todo dia na oficina, essas perguntas que vêm todos os dias com a gente, tá? Se vocês gostaram, assistam nossos próximos vídeos. Vocês vão gostar.